Olá, bom dia a todos. Vamos dar início a mais um webinar da Aladi. Nós, da Aladi, promovemos o conhecimento oportuno em gestão hídrica sobre a bandeira de sustentabilidade, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, com o objetivo de garantir o acesso à água potável e a eficiência nos processos que integram esse recurso.
Agradecemos o interesse de todos aqui que estão participando e esperamos que possam aproveitar essa oportunidade para adquirir mais conhecimento. Abriremos para perguntas ao final, onde os participantes podem estar fazendo seus comentários na aba de comentários, tá? Aqui conosco está a CETREL, onde abordaremos o tema Desafios no tratamento de água produzida de petróleo, um case CETREL, que será abordado com o Alexandre Pinho. O Alexandre ele é engenheiro químico, formado pela UFSCar, com larga experiência no setor de saneamento, tratamento de efluentes e resíduos, já tendo atuado na produção, coordenação da produção, direção de contratos e em desenvolvimento de mercado. Possui background em grandes empresas de meio ambiente, como a Odebrecht Ambiental, BRK Ambiental e Sustentar e Saneamento. Atualmente é gerente comercial da CETREL, empresa em soluções ambientais em todo o Brasil, sendo responsável pelos negócios da empresa em um dos maiores complexos industriais da América Latina, o Polo Industrial de Camaçari, na Bahia. Seja bem-vindo, Alexandre, passo a palavra para você. Muito obrigado, bem-vindo a todos e uma excelente terça-feira para todos nós. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho dos desafios no tratamento de água produzida de petróleo. Tá? Vou iniciar essa nossa conversa falando um pouco da origem, né, dessa água produzida, desse efluente. Então, basicamente, nós temos duas fontes, né, de geração. Ela a água produzida é um efluente que é inevitável, tanto na extração quanto no refino de petróleo. Tá? Na extração, a água de formação ela é naturalmente presente nos reservatórios subterrâneos de petróleo e ela é gerada durante a própria exploração, onde você extrai o óleo cru juntamente com gás e essa água de formação. Então, parte dessa água ela é separada do óleo e do gás e, normalmente, ela é reinjetada nos postos para manter a pressão dos reservatórios e também para fazer o arraste desse óleo cru até os pontos de extração. Tá? Tem um ponto bastante importante, que à medida que o campo de petróleo vai se tornando mais maduro, a proporção de água ela tende a aumentar, chegando a 90% da produção desses campos maduros. Isso muito por conta de toda a reinjeção de água que você faz dentro desses poços. Então, imagine que você vai extraindo petróleo e vai reinjetando essa água para promover a ocupação desses espaços que antes eram do óleo cru e do gás, e também facilitar o arraste desse óleo para o ponto de extração. A composição característica dessa água de formação, até então é uma água de formação ainda, ela possui alta salinidade, uma grande quantidade de hidrocarbonetos dissolvidos, sólidos suspensos, metais pesados, compostos orgânicos voláteis e compostos radioativos naturais, que a concentração desses compostos radioativos tende a variar bastante de acordo com a profundidade desse poço. Qual que é o objetivo dessa reinjeção? Então, como eu mencionei anteriormente, é manter a pressão do reservatório, evitar a subsidência desse poço, que é o afundamento de solo e o colapso da formação, e melhorar o fator de recuperação de óleo, deslocando esse óleo residual em direção aos poços produtores. Já um outro ponto, né, uma outra forma de gerar essa água é no processo de refino do petróleo. Aí já estamos falando de água produzida. Tá? Então, eu trouxe alguns processos somente para a gente compreender a complexidade desse efluente. Tá? Então, ele é gerado não num processo único dentro da refinaria, mas em vários processos, e cada processo agrega uma característica específica a essa água produzida. Então, só para citar, nós temos a etapa de dessalgamento do óleo, que é você injeta água em contracorrente para remoção de sais, e nesse efluente específico a gente tem a presença aí de hidrocarbonetos livres e emulsionados,
os cloretos e outros sais inorgânicos, sólido suspenso e uma tendência de pH mais ácido. Já na destilação, né, a condensação dos vapores, ele é utilizado para auxiliar na separação das frações do petróleo. Então, nessa etapa, a gente acaba gerando uma água produzida, um efluente, rico em fenóis e sulfetos, hidrocarbonetos mais leves e compostos orgânicos voláteis. No hidrotratamento, a água gerada como subproduto das reações de hidroconversão, né, os contaminantes se predominam como sulfetos, compostos nitrogenados, né, amônia entre elas, e ácidos orgânicos. Toda a parte de lavadores de gases, né, os scrubbers, também geram um efluente, né, então é uma lavagem de gases ácidos com a água em contracorrente que absorve esses contaminantes, então ela tem aí uma presença grande de sulfetos, compostos ácidos, metais pesados e sólidos mais finos. Na etapa de craqueamento, né, no hidrocraqueamento, também gera-se um efluente, né, que é uma água residual do processo de reação da regeneração de catalisadores, e aí também com uma presença de amônia, sulfetos, compostos nitrogenados e óleos e graxas. Existem outros 3 pontos de geração de água produzida que são mais brandos, né, comparado com os outros processos, que são torres de resfriamento. Basicamente, são todos os produtos que você coloca na torre para condicionamento dessa água, sais dissolvidos que acabam se concentrando, e quando você tem algum evento aí de contaminação cruzada dentro dessa água, quer dizer, são pequenos vazamentos dentro do processo que acaba sendo carreado para essa água de circulação. Sistemas de vapor e condensado também muito baseados aí em movimentação de produtos, né? A gente sabe que uma unidade de refinaria é um mundo, né? É uma unidade muito grande. Existe a movimentação de produtos e muitas vezes é utilizado água também para essa movimentação, ou algum tipo de descontaminação. E as áreas de drenagem, né, de todo o pátio da refinaria, que acaba sendo contaminado aí com óleos e graxas, sólidos suspensos e alguns outros produtos químicos. Então, dito isso, né, nós vamos passar especificamente para o tratamento desses efluentes. Então, hoje, né, nos slides anteriores, a gente vê que a água de formação é a água que vem junto com o petróleo na extração, e a água produzida, aí sim já é um efluente que vem das refinarias, dos campos de exploração também é denominado água de produção, mas depois que você fecha esse ciclo de reinjeção, tem lá a geração de rejeitos, né, do pré-tratamento para essa reinjeção, enfim, só para a gente separar um pouquinho os termos. Qual que é o objetivo do tratamento quando se fala em água de formação? Então, é aquela água que veio extraída do petróleo e tem-se a intenção de reinjetá-la nos poços. Então, o objetivo, né, desse tratamento é um pré-tratamento. Basicamente, é a remoção prioritária de óleos e sólidos, além de um controle microbiológico e prevenção de incrustações e corrosões, tá? Prevenindo aí danos a todo o sistema de reinjeção quanto de extração do petróleo. Os principais impactos, né? Quais são os principais parâmetros que impactam na qualidade dessa água que precisa ser pré-tratada para a reinjeção? Óleos e graxas, eles causam entupimento nos poros da rocha, lembrando que uma reserva de petróleo não é um bolsão de petróleo, e sim todo um material poroso, sedimentar, que acumula ali nos seus poros, nas suas frestas, o óleo cru, o gás e a própria água, né? Então, você ter a presença de óleos e graxas nessa água de reinjeção, você provoca o entupimento desses poros, reduz a permeabilidade e, obviamente, todo esse deslocamento hidrodinâmico lá no interior dos poços fica muito prejudicado. O resultado disso é uma redução de eficiência na injeção, perda de pressão e menor recuperação do petróleo. Os sólidos suspensos, né, que são argilas, sílicas e outras partículas orgânicas, elas também se acumulam nos poços injetores e nas zonas produtoras, formam aí crostas e bloqueios permanentes
e trazem como resultado uma redução drástica da injetividade dessa água de formação e necessidade de acidificações frequentes e até o abandono do poço. Outro fator importante são as bactérias redutoras de sulfato, né? Elas acabam produzindo o gás sulfídrico dentro dos reservatórios. Isso causa uma corrosão pelos micro-organismos e pela geração de ácido sulfúrico e desse gás sulfídrico, e ele ataca todos os revestimentos metálicos dos poços, né? E como resultado é um risco de falha estrutural de todo o poço e contaminação do petróleo também com ácido sulfúrico, com gás sulfídrico, perdão. Ferro e manganês também é um outro componente bastante importante, né? Ele é prejudicial aí para os poços, que em presença de sulfeto, eles formam sulfetos metálicos insolúveis, que se precipitam e aí também causam incrustações severas nos dutos e nessas zonas produtoras. Também, né, como os outros fatores aí de entupimento, incrustação, ele aumenta a pressão de injeção e falhas de integridade da tubulação. O oxigênio dissolvido também é um outro fator bastante importante, porque ele promove uma corrosão acelerada de todos os equipamentos, né, não só as tubulações, e estimula o crescimento de bactérias aeróbicas e, subsequentemente, das redutoras de sulfato, e aí a gente volta para aquele caso anterior. Um último ponto, que é a compatibilidade iônica com o reservatório. Cada reservatório pode ter, né, uma característica específica, e alguns compostos podem, em alta concentração de cálcio e magnésio, por exemplo, reagir com sulfatos naturais e formando gesso e barita, que também sofre uma precipitação e uma obstrução, em certos momentos, até irreversível, e você perde esse poço. Vamos começar aí, quais são os desafios no tratamento de água de formação ainda não estamos falando da água produzida. Então, como eu comentei anteriormente, né, os grandes desafios são a salinidade extrema, né, o óleo disperso e emulsificado e os compostos orgânicos. Esses são os principais vilões aí, juntamente com os metais pesados, a radioatividade natural e as bactérias redutoras de sulfato. Tá? A estabilidade das emulsões de óleo e água também é um desafio bastante grande, que dificulta a quebra de emulsão sem uso de produtos químicos ou aquecimento, e o volume crescente de água produzida, como eu mencionei no início, conforme o campo vai se tornando mais maduro, a proporção de água em relação ao óleo cru e gás, ela vai se tornando maior, e isso acaba exigindo uma maior capacidade de tratamento e reinjeção dessa própria água. Então, imaginem que esse pré-tratamento, quando você começa uma exploração de um poço, ele tende a exigir ampliações e revamps conforme esse poço vai se tornando mais maduro. Tá? As condições extremas de operação desses poços, né, com temperaturas elevadas, presença do gás sulfídrico, CO2 e a pressão variável também é um grande desafio no dimensionamento desses sistemas. E como com lastro, né, em tudo que a gente avaliou anteriormente, de todas aquelas características, a qualidade dessa água a ser reinjetada é fundamental para a manutenção da exploração desses poços e da produtividade desses campos de petróleo. Agora, falando um pouco do tratamento da água produzida, né? Então, o objetivo do tratamento já é um atendimento às questões regulatórias, né? Então, ao CONAMA e resoluções estaduais, para se fazer a destinação adequada desse efluente tratado em corpo hídrico e, eventualmente, também, quando viável, atender as especificações para o reuso dessa água. Já para a água produzida, né, os desafios é que ela tem uma mistura altamente complexa de contaminantes, né, e além dela ser muito complexa, ela é muito variável, então não existe aí um padrão, né, é um padrão com uma larga escala desses parâmetros, né, mas você tem alta salinidade, você tem óleos de gastas livres, os tensoativos, né, da produção e de inibição, os compostos fenólicos e aromáticos, sulfetos, nitrogênio amoniacal, metais e etc.
qual é a grande questão, né? Toda a água produzida que ela é gerada na refinaria, ela acaba gerando um efluente único, totalmente misturado, altamente complexo, e o que dificulta muito a definição das operações unitárias e dos processos unitários para o seu tratamento. Tá? Existe também uma flutuação, como eu comentei, né, de carga orgânica e uma necessidade simultânea de múltiplos poluentes. Então, por exemplo, você tem um sistema que trate sulfetos e amônia. Normalmente, esse tratamento ele não se adapta bem a altas salinidades, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando você trata alta salinidade, a maioria das tecnologias, né, das operações unitárias de tratamento não lidam bem com sulfetos e amônia, por exemplo, tá? Mas a água produzida está tudo junto, misturado, e isso dificulta bastante todo o processo de tratamento. Essa flutuação toda dificulta muito o dimensionamento das unidades também, né? Então, você pode fazer um projeto, se você fizer um projeto muito restritivo, você pode, eventualmente, gerar um efluente, uma água produzida, com alterações de sua característica, e essa sua unidade passa a não performar por conta disso. De outro lado, se você coloca, né, constrói uma unidade extremamente robusta, nós sabemos que o CAPEX, né, o custo do investimento nessas unidades acaba sendo extremamente elevado, e você também não tem aí um bom aproveitamento de equipes, OPEX, de forma geral. Tá? E os sistemas convencionais, em tese, né, a princípio, não são eficazes para tratar todos os contaminantes ao mesmo tempo. A gestão do lodo, né, também é um grande problema, não só o lodo, mas quando você tem uma osmose, por exemplo, dentro do processo, você acaba gerando um rejeito altamente concentrado, e é um desafio bastante grande para você fazer a destinação adequada desses rejeitos, tanto sólidos quanto líquidos. A logística do tratamento, né? Também é um outro ponto, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Uma das alternativas é você tratar fora da unidade produtora. Então, existe um grande esforço, né? A possibilidade de um grande esforço logístico quando você tem a necessidade de fazer a destinação externa de toda essa água produzida, de todo esse efluente. Alternativas para o tratamento dessa água, então, trazendo um pouco do fluxo operacional, né? Falando aí da corrente upstream, que é a corrente de extração do petróleo. Então, primeiramente, né, você vai fazer a separação dessas fases, do óleo cru, do gás e da água, porque o que tem valor agregado é o óleo e o gás, né? Essa água, então, passa por um processo de pré-tratamento, que basicamente remove os óleos livres, faz uma filtragem de sólidos grosseiros. Também temos um tratamento complementar, como a gente observou lá atrás, a quantidade de oxigênio é extremamente danosa, né, aos poços, então se faz uma desaeração para remover esse oxigênio dissolvido, injeta-se biocidas para controlar toda a parte da biologia, né, de redutoras de sulfato, e também algum polimento com filtros mais profundos ou de cartucho para remover sólidos. Temos aí um armazenamento temporário, né, um pulmão, e faz-se o bombeamento para dentro dos poços de produção. Já olhando a cadeia upstream, né, que é tanto a cadeia upstream quanto a cadeia downstream, né? Então, o upstream é aquela água produzida que você tenha todos aqueles rejeitos do pré-tratamento e mais a água de formação excedente que você acabou não reinjetando por algum motivo. A soma disso tudo acaba gerando uma água produzida, e no cenário downstream é tudo que a gente comentou anteriormente, que é a geração, né, dentro de todos esses processos de refino do petróleo. Então, existem duas alternativas, né? Uma alternativa on-site, que é você fazer o tratamento, né? Você ter unidades de tratamento de dessa água produzida, ou água de formação, dentro dos campos de exploração de petróleo ou nas refinarias. E existe uma solução off-site, que é você se utilizar de uma unidade externa, normalmente de maior capacidade, porque ela não atende apenas a
esse gerador específico, né? E você faz esse tratamento dentro dessa unidade e tem aquelas questões de logística para levar essa água produzida até lá. Aí a gente começa a falar um pouquinho da experiência da Cetrel, né? A gente acredita numa solução otimizada, que é você fazer o pré-tratamento pensando na reinjeção, não faz sentido isso ser off-site, né? Porque a reinjeção é dentro dos próprios poços ali de petróleo, na área de exploração, mas você utilizar uma solução off-site para ter ganho de escala, fazendo o tratamento dessa água produzida, tanto gerada pelos rejeitos do pré-tratamento e excedente de água de formação, quanto fazer o tratamento off-site de aquela água produzida gerada nos processos de refino. Tá? Nós entendemos que essa é a solução mais otimizada para essa área de petróleo e gás quando se fala em tratamento de água produzida. Diante disso, eu trouxe aqui um comparativo, né, só para a gente avaliar vários aspectos e entender o que ocorre com um tratamento on-site e um tratamento off-site. No caso, a gente está trazendo a experiência da Cetrel. Então, em relação à complexidade tecnológica envolvida, quando você fala de um tratamento on-site, ainda mais quando você fala de um tratamento em plataforma, né, offshore, você tem uma necessidade de alta tecnologia envolvida, né, requer aí uma engenharia muito especializada para tratamento de efluentes específicos, características específicas, e tem uma operação bastante sensível a variações. Quando você olha para o tratamento off-site, né, trazendo aí o panorama, a experiência da Cetrel, você não precisa de plantas tão robustas, porque normalmente, você tem, como é o caso da Cetrel, uma unidade muito grande, com grande capacidade de tratamento, com uma ociosidade, que não chega a ser uma ociosidade, mas é uma reserva de capacidade técnica da unidade, né, com múltiplas etapas integradas. Utiliza-se na Cetrel a tecnologia de lodos ativados, então estou trazendo aqui, lodo ativado não é um processo altamente tecnológico, mas é um processo que funciona bem por conta do tamanho da estação de tratamento, por conta de automação e de controle operacional que é implementado. A capacidade de absorver grandes volumes no tratamento on-site ela é limitada. Você fez um projeto, você tem um dimensional que, como eu comentei anteriormente, você não vai querer fazer extremamente grande, né, para você não ter um desperdício de CAPEX e de OPEX também, né? E no tratamento off-site, não. Você tem uma grande capacidade de absorver grandes volumes e variações desses volumes também. Você trabalha muito bem com volumes menores ou volumes muito altos, que a gente vai trazer um exemplo aí no final da nossa conversa. Também em relação à resiliência às oscilações de qualidade e de composição, né? Mais uma vez, o tratamento on-site ele acaba sendo limitado, porque o projeto define ali um range que não pode ser muito elevado para não ter desperdícios de CAPEX e OPEX, e a resiliência dentro do tratamento off-site, com base em tudo que eu comentei aí anteriormente, ela é extremamente elevada. Então, possui sistemas de buffers, temos bacias de emergência, temos uma homogeneização com outros efluentes, outros volumes, né? Esse é um ponto bastante importante. E um tratamento bastante adaptativo, né, por conta principalmente da automação e do controle operacional. Quando a gente olha o CAPEX, né, o investimento para a implantação de uma unidade dessa, no caso de tratamento on-site, ele é extremamente elevado, né, por conta da complexidade tecnológica exigida, né, e exige, eventualmente, não só a questão de aquisição de terreno, mas é você ter espaço efetivamente para construir uma unidade dessa que seja compatível com a sua necessidade de tratamento. Mais uma vez, quando a gente fala em offshore, espaço, né, a área é extremamente importante, né? Não existe muito espaço disponível numa plataforma, porque o foco dela é produzir o petróleo, né, e não ficar tratando água produzida. E também tem uma limitação bastante interessante, né, não sei se é de conhecimento de todos, mas existe uma limitação de pessoas que podem habitar aquela plataforma.
E, obviamente, as pessoas que eu vou querer alocar dentro dessa plataforma são pessoas ligadas à produção e não ao tratamento de efluentes. Tá? Então, isso é um outro complicador aí, principalmente quando a gente fala em tratamento em plataformas, em poços, né, produtores offshore. No caso de o tratamento off-site, o investimento é zero, obviamente, para quem contrata, né? É uma estrutura já existente com os investimentos realizados, por exemplo, pela Cetrel. O OPEX costuma ser bastante elevado, mais uma vez, por conta da complexidade tecnológica. Você tem que ter um alto nível de automação para reduzir aí a quantidade de pessoas, de operadores nessa estação de tratamento. E no caso de um tratamento off-site, né, até pela diluição de custos fixos, né, pela sinergia com outros negócios, a gente tem um custo que, na verdade, o custo de tratamento ele é baixo, né, comparado aí com um tratamento on-site, mas a gente classifica ele como moderado porque nós temos toda a questão logística agregada a essa opção de tratamento. O esforço logístico, obviamente, é baixo, né, no tratamento on-site, exige aí pouca ou nenhuma necessidade logística, dependendo do tamanho da refinaria e da amplitude do campo de exploração. E, obviamente, o esforço logístico para tratamento off-site é muito alto e bastante desafiador, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A confiabilidade do tratamento, ela é média, tá? Dentro do tratamento on-site, levando em conta aquelas limitações de projeto, aquela variabilidade da complexidade desse efluente, né? E a confiabilidade dentro de um tratamento off-site, pelo POD, pela robustez, ela acaba sendo muito mais alta. Com isso, você tem um alto risco, né, de não atendimento a padrões de lançamento. A gente verifica que isso ocorre na prática. Óbvio que não se lança fora dos padrões, mas você tem que armazenar essa água produzida, não pode fazer o lançamento, porque o seu tratamento não atende aos padrões. E no caso de um tratamento off-site, mais uma vez, pela robustez, ele é muito baixo, né? Então, no caso da Cetrel, nós possuímos também sistemas de contingência, unidades redundantes, monitoramento contínuo e todo um histórico de conformidade ambiental. A flexibilidade de expansão e adaptação tecnológica no on-site ela acaba sendo limitada, no off-site a gente tem muita flexibilidade, até por questões de área e do próprio processo, né? A parte de licenciamento ambiental exige todo um trabalho de licenciamento, toda a burocracia associada a isso, para a implantação de um tratamento on-site. No caso de um tratamento off-site, ele já existe, então é zero, né, esse esforço. Integração com soluções ambientais conjuntas acaba sendo, obviamente, limitado, porque a unidade on-site ela só tem aquele propósito de tratamento desses efluentes, e no caso de off-site, né, você pode ter, né, a depender do tratador, e no caso da Cetrel, nós temos outras soluções integradas que possam atender esse mesmo propósito do cliente. Água não, mas toda a parte de efluente, a existência de um emissário submarino próprio, o tratamento de resíduos industriais, então qualquer resíduo que você gera, ele é tratado internamente, né? Ele não é um escopo adicional para o cliente, e também o próprio atendimento à emergência, que acaba mitigando muito todo esse risco logístico do processo de trazer ou de levar essa água produzida desde o seu ponto de geração até a unidade da Cetrel. E o tempo de implantação, né? Um projeto dessas dimensões, com essa complexidade, em média, demora-se aí entre 18 e 36 meses, entre projeto, licenciamento, as obras, comissionamento e início de operação, e o tratamento off-site pela unidade já existir, né? E no caso da Cetrel, por já haver toda a logística implementada, o atendimento é imediato, basta haver a necessidade e o tratamento é feito de forma imediata. Falando só um pouquinho agora, né, de algumas especificidades da Cetrel,
A nossa unidade de tratamento é uma das maiores estações de tratamento de efluentes industriais da América Latina. Trabalhamos com lodos ativados, né? Apesar da tecnologia ser bastante simples, ela é muito eficaz, muito eficiente, com baixo custo. Temos aí mais de 70 empresas atendidas 24 horas por dia, isso traz aquela homogeneização, né? Então, nós já recebemos uma série de outros efluentes, uma série de outras características, e a unidade já está preparada para isso. Então, agregar um volume de água produzida, que para o gerador pode ser um volume enorme, mas em termos de capacidade diária, quando você vê uma capacidade de 150.400 metros cúbicos dia, esse volume de água produzida, chega a ser insignificante, tá? Então, ele causa muito pouco impacto no tratamento. Aqui, trazendo um pouquinho, né, olhando para esse tratamento off-site, né, só para representar aqui toda a logística envolvida, né, então nós temos desde o gerador da água produzida. Normalmente, esse gerador pode estar a uma distância muito grande da CETREL, no caso. Então, existe toda uma logística marítima envolvida. Via de regra, ela é escopo do cliente, mas também pode ser escopo da tratadora, no caso, a CETREL. Envolve uma logística portuária para você ter um armazenamento temporário e uma logística rodoviária, onde você leva efetivamente esse efluente até a unidade de tratamento, tá? A CETREL, especificamente, ela se destaca pela destinação adequada de mais de 1.800.000 metros cúbicos de água produzida, né, vindos aí de operações onshore e offshore, né? Toda essa logística fica sob responsabilidade da CETREL, então o cliente tem um contrato único, e todo o risco ele está alocado nesse contrato com a CETREL, né? Então fazemos toda a parte logística, via de regra portuária, como eu comentei, e rodoviária, podendo também ser incluída a logística marítima, né? Toda a operação ela é conduzida sob gestão e responsabilidade da CETREL, isso é, a partir do limite de bateria, o limite do escopo, há uma transferência de responsabilidade, então a custódia ela é passada para o tratador, né? Isso traz uma segurança bastante grande para o cliente gerador dessa água produzida, né? Então, a partir dessa transferência de custódia, esses volumes ficam armazenados temporariamente nesses tanques. A gente faz toda a gestão completa de toda essa movimentação portuária, carregamento, descarregamento dos navios, tancagem, carregamento dos caminhões, movimentação rodoviária, descarregamento na ET da CETREL e todo o tratamento. E também toda a parte de monitoramento, controle dessa logística, isso tudo é feito pela CETREL, tá? Além disso, a gente tem o atendimento à emergência, é uma empresa da CETREL, né, um segmento de atuação específico para atendimento à emergência, e ele fica de prontidão 24/7, através da nossa central de atendimento. Depois, na sequência, existe todo o recebimento, pré-tratamento, então, todo esse controle, conferência, documentação, vistoria de caminhões, baias dedicadas para esse descarregamento, a separação de água e óleo, reservação desse óleo e destinação para coprocessamento ou re-refino, e disponibilidade de bacia de emergência para qualquer tipo de eventualidade, e análise dos efluentes para adequação operacional. E, finalmente, né, depois de todo esse tratamento, né, então, mais uma vez reforçando, é um processo operacional bastante robusto, né, com uma avaliação preliminar desses efluentes. A gente implantou um sistema que é uma avaliação de respirometria, isso é, quanto esse efluente impacta a biologia do tratamento antes de esse efluente efetivamente chegar na unidade. Então, é toda uma avaliação que é feita, um monitoramento, inclusive online, disso, né, através de alguns equipamentos específicos. Então, te dá toda a garantia que esse efluente, quando ele entrar na unidade de tratamento, ele não vai prejudicar o seu processo. Até porque, imagine, né, uma unidade que trata mais de 70 clientes, ela não pode ter um problema, porque eu vou afetar 70 clientes de uma vez só. Então, por isso, todo esse cuidado.
E, finalmente, antes da gente entrar aí nas perguntas, eu só trouxe aqui grandes números, né? Essa foi uma operação que nós fizemos recentemente, né? Eram tancagens que estavam sendo ocupadas, era um processo que ficava comprometido, né? A movimentação de produtos e subprodutos nessa tancagem. Então, tivemos aí 161 mil metros cúbicos, mais de 161 mil metros cúbicos recebemos no Porto de Aratu, utilizamos tancagem da Ultracargo e fizemos todo o transporte. Então, a estocagem de 40 mil metros cúbicos era o mesmo volume de cada navio. Então, cada navio atracava e descarregava totalmente para esses tanques, diminuindo aí os custos de atracação. E em 94 dias nós fizemos essa operação. Então, esses mais de 161 mil metros cúbicos foram tratados em 94 dias e utilizamos aí 3.100 viagens de caminhão para fazer essa operação. Aqui eu deixo o meu muito obrigado pela participação de todos vocês. Deixo aqui os meus contatos, um QR Code para facilitar a todos salvar aí o meu contato. E fico aberto agora para perguntas, para as dúvidas e comentários de vocês. Obrigada, Alexandre, muito bom. Tá? Acredito que a gente tem aqui a participação bem ativa aqui do pessoal, tem algumas perguntas. Vamos dar início aqui à pergunta do Alfonso. Ele pergunta qual o destino do lodo ativado utilizado na unidade externa de tratamento. Vamos lá, esse lodo que é gerado especificamente, vou trazer a experiência da Cetrel, né? Esse lodo que sai dessa unidade de tratamento, ele acaba sendo um lodo que ele não concentra somente os contaminantes da água produzida, nem é contaminante, né? Porque toda a biologia ela acaba consumindo, né, a maior parte desses contaminantes, né? Existem alguns, como metais pesados, a gente sabe que ele não, a estação lodo ativado não vai tratar isso, mas quando ele é agregado a um lodo considerando 70 unidades atendidas, a concentração desses contaminantes ela acaba ficando extremamente baixa. Tá? E o destino hoje, nós estamos fazendo uma série de trabalhos para reaproveitamento desse lodo, mas hoje, a princípio, ele vai para um aterro. De agosto, teremos o Congresso Internacional Aladi, todas as informações no nosso site, e para que todos possam ficar e participar do nosso encontro. Aqui mais alguma pergunta? Qual a capacidade adicional da Cetrel de receber mais água produzida, além do que já recebe hoje? Olha, a capacidade, ela chega a ser... hoje, qual é a grande limitação que nós temos? Nem é uma limitação da Cetrel. Em termos de tratamento, eu poderia receber 10, 20, 30 vezes mais água produzida do que a gente recebe hoje. Mas o grande gargalo, o grande desafio, ele é logístico, né? Nós temos uma limitação de calado no Porto de Aratu, por exemplo, que permite a atracação de navios de 40 mil metros cúbicos. Tá? Dentro desses 40 mil metros cúbicos, né, até voltando aqui um pouco para exemplificar, né, 40 mil metros cúbicos, a gente consegue fazer a cada 20 dias o tratamento desses 40 mil metros cúbicos, 15, 20 dias, considerando uma operação logística rodando 24 horas, né, com rodotrens, bitrens, né, e as próprias Vanderleias, porque tem também uma questão de limitação de circulação em alguns horários específicos. Tá? Então, resumindo, né, a limitação ela é logística, pode considerar que a gente tem aí a capacidade, considerando todo esse processo logístico, de tratar, hoje, né, o nosso limitante seria 40 mil metros cúbicos a cada 15 dias, tá?
Ótimo. A próxima pergunta é do José Manuel Cruz. Nós estamos aqui com a audiência também na língua espanhola, mas eu vou ler em português, tá, Alexandre? O que se Ok. pode fazer com águas produzidas com condutividade maior a 400 mil microsiemens por segundo de condutividade? Você pode tratar na Cetrel. Né? Como eu falei, essa é a resposta, né? Porque você viu aquela capacidade instalada da Cetrel, vamos retornar aqui, né? Olhando 149 mil metros cúbicos de capacidade hidráulica, 70 empresas sendo atendidas. Então, eu tenho um volume enorme, tá? De efluente entrando na unidade de tratamento, e essa condutividade, essa salinidade, ela acaba se diluindo na entrada, tá? E um outro ponto muito importante é que, desde lá do início da Cetrel, principalmente com um cliente específico, que foi bastante desafiador, que foi a Monsanto, que já tinha uma alta salinidade, uma alta condutividade do seu efluente, nós fizemos uma aclimatação de toda a nossa biologia. Traduzindo em palavras mais simples, né, de conhecimento de todos, é como a Cetrel tem 45 anos de operação dessa unidade. Nós temos 45 anos de seleção natural de toda essa biologia, né? E esse trabalho de aclimatação, ele foi feito de forma mais intensa no início da operação, mas ele se perpetua ao longo de todas essas décadas. Então, as mais fracas já morreram, as mais fortes sobreviveram, se reproduziram e estão aí até hoje. Tá? Então, a unidade da Cetrel tem essa particularidade de tratar altas concentrações de sais, alta condutividade, né, decorrente disso. Ótimo. Mais uma pergunta aqui do Rafael Alves. Há algum material tratado por vocês que sejam reaproveitados e reenviados para processos industriais? Existe, não especificamente para água produzida, né? Vamos lá, essa é uma grande discussão em relação ao reuso, né? O reuso, ele obviamente, sempre é uma busca incessante, mas hoje no polo nós temos duas correntes e a gente sempre tem que procurar fazer o reuso, porém, otimizar todas as questões de custo, porque não tem como, esse custo acaba voltando para o cliente. E nós temos duas correntes principais. Uma é de efluentes orgânicos, que é esse efluente mais complexo, incluindo a água produzida, e nós temos uma rede de coleta de água, que é basicamente água pluvial e purga de torres de resfriamento. Esse efluente é muito mais inteligente se tratar esse efluente e produzir água de reuso, né? Do que você insistir no tratamento, né, na produção de água de reuso com uma unidade, com um efluente extremamente complexo. Dentro dos clientes, o que a gente sempre trabalha e recomenda é o que a gente chama de segregação de correntes. Então, mesmo quando você faz um tratamento on-site, quer dizer, dentro lá da unidade geradora desse efluente, normalmente você tem vários efluentes, né? Vários processos que geram efluentes. Então, a gente recomenda e a gente faz esse trabalho, que é analisar cada uma dessas correntes e definir quais correntes são mais adequadas para o reuso, mais fáceis para o reuso, que trazem menos risco para o processo de produção de água de reuso e, obviamente, o menor custo. Tá? Mas nós temos sim, mas não efetivamente oriunda aí do tratamento de água produzida. Isso. Temos mais uma pergunta da Ragile, né? Tem outras empresas que conseguem fazer esse tratamento hoje no Brasil? Vou dar uma resposta assim, que vocês vão achar bem interessante. Eu fiz até esse teste faz um mês, mais ou menos. Primeiro, com esse tamanho, né, com essa capacidade, óbvio, volumes menores ou com possibilidade de tratamento em mais tempo,
existem outras unidades no Brasil para esse tratamento. Agora, desse volume, com essa complexidade e com essa velocidade de tratamento, quer dizer, você tratar 40 mil metros cúbicos a cada 15 dias, só existe, né, pelo menos até onde eu conheço, a Cetrel. E eu fiz, né, brincando, eu gosto muito de inteligência artificial, né, me envolvo bastante com isso, procuro aprender e uso o ChatGPT. E por um acaso eu perguntei para o ChatGPT, né, qual que era a melhor alternativa para tratamento de grandes volumes e de forma confiável, atendimento a todas as questões regulatórias. Mas, assim, coloquei mais para brincar. E ele respondeu que era a Cetrel. E ele colocou algumas outras alternativas, mas de menor capacidade, ou empresas que fazem projetos, né? E aí a gente volta naquela decisão se você vai fazer uma nova unidade ou se você vai usar a existente. Mas, assim, o ChatGPT me respondeu que é Cetrel, que não tem outra desse porte. Ótimo. Aqui o Rafael agradece também, ok, muito obrigado pela explicação, dúvida tirada. Vamos ver se alguém quer tirar mais alguma dúvida, mas eu quero lembrar a todos também que todas as gravações dos nossos webinars estão disponíveis no canal do YouTube da Aladi. Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram entrar em contato com alguma empresa ou com o Alexandre também sobre o tema, pode nos contactar também e que passaremos os contatos aqui do Alexandre. Me coloco à disposição também. Tem aí, vou colocar novamente o meu contato na tela. Fiquem à vontade de fazer qualquer tipo de questionamento, tirar dúvida. A gente sabe que muitas vezes esse fórum, na verdade, né, esse fórum não é direcionado a potenciais clientes da Cetrel, e sim para pessoas que vivem, né, esse problema, ou que têm interesse sobre o assunto, ou que, inclusive, trabalham em empresas que fornecem equipamentos, tecnologias, né, concorrentes aí até da Cetrel. Então, fiquem à vontade, me encaminhem perguntas, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode fazer uma ligação para mim. Desde já, ficam sempre todos convidados a visitar a nossa unidade da Cetrel aqui no Polo de Camaçari também, tá? Ótimo, obrigada, Alexandre, obrigada aí pela parceria da Cetrel sempre. E aqui agradecemos a participação de todos, vamos finalizando. Alexandre, até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a todos, uma excelente terça-feira e uma excelente semana para todos nós. Obrigada. Então, vamos encerrando por aqui, aguardamos vocês no nosso próximo webinar. Espero que todos possam ficar atentos ao nosso LinkedIn e nossas redes sociais, né? Nosso site, para que possam estar visualizando os nossos próximos webinars. Um abraço a todos, boa semana. Obrigado.